Bom dia, pessoal. Mais um ótimo dia, se Deus quiser, abençoando sempre a gente e nos dando sabedoria para enfrentar os desafios e os obstáculos que nós temos no dia a dia, nesse ciclo que chama-se de vida, né? E para iniciar essa boa conversa, iniciar essa continuidade dessa matéria que nós estamos aí conversando, dialogando, nós não podemos começar sem agradecer sempre a Deus e deixar um versículo que possa nos guiar nessa trajetória, né? E hoje o versículo que vai vir é Colossenses 3,14, né? Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo mais perfeito. Bom, pessoal, nós começamos a falar a respeito de direito do trabalho, nós começamos a fazer um breve apanhado histórico de como essa situação de um trabalho que sempre esteve presente, como que ele se consolida, né, a partir de regulamentações que surgem por meio de situações concretas e acontecimentos históricos, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que aí sim surge a figura da classe operária, que discute-se o papel de uma mão de obra, e nós temos aí o surgimento do emblema, né, das regulamentações oriundas do direito do trabalho. Bom, feito isso, nós fizemos esse apanhado, discutimos um pouco essa disposição normativa, até que a gente possa falar realmente como que se caracteriza trabalho, o que se distingue de emprego, né? Foi pedido para que vocês fizessem essa perfeita distinção. É muito importante que vocês também tenham acompanhado um pouco do caminhar constitucional que nós estamos também discutindo, né? Ainda vamos nos aprofundar um pouco mais ainda nos direitos constitucionais trabalhistas, né? Que são direitos esses que no vídeo anterior eu fiz questão de dizer que também gozam de um status de um direito fundamental, e sendo direito fundamental, ele é uma cláusula pétrea, ele não pode sofrer alterações por parte do legislador, uma vez que ele faz parte da própria essência dessa sociedade, de acordo com a Constituição hoje posta. Bom, como nós vamos falar do direito, e o direito do trabalho é um ramo do direito, e o direito como tal, o direito é uma ciência, né? Ele possui objetos que o caracterizam como ciência, respeitando a sua peculiaridade e diferenciando ela de outras disciplinas das ciências exatas. O direito é uma ciência das ciências humanas. O direito do trabalho ele também tem um método próprio de ciência, né? Característica das disciplinas do direito, né? Ele tem um objeto próprio de estudo, né? Ele tem hipóteses a serem levantadas, ele tem soluções para serem trabalhadas, e como toda a ciência, ele tem teorias e ele também possui princípios. E é isso que eu quero discutir um pouco hoje com vocês, falar um pouquinho sobre os princípios do direito do trabalho. É muito importante que vocês percebam que são o papel dos princípios. Etimologicamente, se você for resgatar a ideia de princípio, uma das definições que princípio pode ser é a origem, é o começo de tudo. E, na verdade, no direito, o papel de princípios ele goza ainda de um elemento muito interessante. Os princípios eles servem também como instrumento de inspiração para a formação de normas, ou seja, os princípios eles regem a própria estrutura normativa do direito. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os princípios eles servem para criação ou inspiração e produção de normas. Então, entre no direito do trabalho, quando surge um princípio, as normas que vierem a ser produzidas devem um respeito a este princípio. O papel dos princípios é tão grande que determinados estudiosos, como Norberto Bobbio, eles nos diziam que quando tivesse um choque entre princípio e norma, ou seja, princípio e norma, porque o princípio nem sempre está na norma, está instituído, está realmente escrito, quando tiver uma colisão entre um princípio e uma norma, o princípio deve prevalecer. O princípio ele deve prevalecer, tamanha é a importância dos princípios à luz do direito. Vários problemas jurídicos, quando não tem uma norma, ou quando tem uma norma e ela vai de encontro ao princípio, o princípio vai ser o elemento que vai solucionar aquela confusão, aquele problema que está posto.
E como é importante discutir com vocês acerca dos princípios, o direito do trabalho como uma ciência que se preza como tal, ele possui princípios a serem trabalhados. Ele possui princípios que ele entende necessários para que essa figura da relação trabalhista, relação empregatícia, para que o próprio direito do trabalho se sustente, se alicerce e resolva seus problemas. Compreendem? Esses princípios eles são importantíssimos para essa definição. Então vamos trabalhar um pouco esses princípios para que vocês possam, com isso, realmente avançar e discutir comigo um pouco desse papel. Ah, não esqueçam, né? Eu fiz um pedido para que vocês tivessem dúvidas, que vocês compilassem para a turma B. Eu pedi para que o Ramiro me desse, né? Foi sempre muito prestativo. E eu peço também para a líder da turma A poder fazer essa junção de eventuais dúvidas e compilarem para que a gente possa fazer nesse vídeo também esse jogo rápido de bate-bola e trazer essas dúvidas e solucionar com vocês aqui mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Um princípio que existe no direito do trabalho é justamente o princípio da proteção. E você pode perguntar, poxa, o que seria esse princípio da proteção? Esse princípio da proteção, ele é um princípio que já parte de um pressuposto de que na relação trabalhista produzida entre entre o empregador e o empregado, é muito importante que a gente possa trazer recursos e mecanismos de proteger o elo mais fraco desta relação trabalhista, que em regra é o empregado. Em regra, numa relação trabalhista, o empregado é o elo mais fraco dessa circunstância. E o que acontece? Nessa figura de princípios, o princípio da proteção, ele criou mecanismos que você pode trazer, né, isso para essa discussão. Né? E um dos princípios que existem no direito do trabalho, que esse princípio da proteção faz, é que na dúvida de uma relação trabalhista empregatícia, se houver uma dúvida sobre um determinado problema naquela circunstância, a dúvida deve beneficiar o empregado. Então vamos supor, se na relação empregatícia lá tiver um sujeito que ele recebe 13º, e ele disse, olha, eu não recebi o 13º e não há provas concretas de que esse 13º realmente foi pago, o que acontece? Na dúvida, isso vai beneficiar o empregado. Então, assim, numa relação trabalhista, numa relação empregatícia, que é melhor dizer, porque isso é uma relação de emprego, lembra que a gente na aula passada fizemos a distinção do que é a relação de trabalho, do que é a relação de emprego? Olha só, numa relação empregatícia, se houver dúvidas quanto à execução ou concretização dos direitos, por força do princípio da proteção, esse direito ele deve estar o quê? Na dúvida, deve beneficiar o empregado. Essa questão da dúvida, ela não existe só no direito do trabalho. No direito penal, se eu também tiver uma dúvida se o crime aconteceu ou não, beneficia o réu. Veja, na relação trabalho, se eu tiver dúvida se foi executado ou se foi respeitado determinado direito, beneficia o empregado. É assim que funciona essa relação que eu estou dizendo para vocês. Tanto é verdade que se vocês abrirem a CLT, essa figura ela vai estar lá no artigo 818 da CLT. Vocês podem abrir o artigo 818, lá vai trazer essa figura de que na dúvida vai para o operário, no caso para o empregador. Né? Então, no caso, nessa circunstância, a prova de que geralmente compete a prova para quem? Para o empregador, em regra, não é obrigatório, mas em sua maioria a prova compete ao empregador. Então, quando há um fato, uma discussão, uma relação empregatícia que há reclamações, em regra essas provas elas devem poder ser produzidas pelo empregador. Nada impede que o empregado produza, mas por força do princípio da proteção a gente faz isso. Outro princípio que também a gente tem que trazer é que se eu tiver dúvida de qual das normas eu devo utilizar, eu devo aplicar a norma mais favorável ao empregado. Lembram que eu disse que a relação entre empregado e empregador é uma relação desigual? Ela nasceu desigual, pessoal. Ela nunca foi uma relação equilibrada. Ela nunca foi uma relação de iguais. Nunca houve essa relação. O empregador ele possui força econômica e essa força econômica ela consegue refletir no empregado.
Então o empregado ele não possui às vezes meios capazes disso, de igualar essa relação. Essa relação ela já nasce desigual porque o empregado ele possui isso. Então o que a lei fez? Ela criou mecanismos para que essa lei pudesse, para que essa relação se equilibrasse e tornasse uma relação igualitária. Aí você me pergunta, poxa, mas nós temos no direito várias normas, né? Acho que na primeira aula eu falei para vocês que, embora o desconhecimento da lei seja inexcusável, ou seja, você não pode dizer que não conhecia a lei, você pode muito bem perceber que por esse conjunto de normas, às vezes pode haver duas normas que podem vir hipoteticamente, não é em concreto, hipoteticamente falando, tratar do mesmo fato do direito. E nessas duas normas, às vezes, pode acontecer no empregado. Então, vamos supor, existe uma norma padrão de que a jornada de trabalho ela deve ser de 8 horas, respeitado o intervalo intra-jornada. Né? Então, é por isso que não é à toa que geralmente o pessoal trabalha de 8 às 12, e aí, ou seja, relações mais comuns, né? E vai de 12 às 2 para intervalo intra-jornada, e existe ali a figura de mais 4 horas, né, das 14 às 18. Isso é uma relação padrão de emprego. Mas imagine vocês o seguinte, imagine que neste caso que eu estou mencionando, existe uma relação de emprego de um sujeito que ele é telefonista ou bancário também, dependendo. Essa norma se aplica, mas tem uma outra norma que é específica para ele. O telefonista ele trabalha 6 horas somente. Não é somente, né? Porque o trabalho ele é um trabalho tão intenso que realmente tem que ser feito. E o intervalo, acho que entre a jornada deles é de 20 a 30 minutos, dentro da jornada de 6 horas. E você pergunta, poxa, qual norma eu aplico para ele? Você tem que aplicar a mais favorável. Se houver uma dúvida sobre qual norma você deve aplicar, você deve aplicar a norma mais favorável ao empregado. Isso é um princípio que está lá presente e a gente tem que respeitar. E aí você pergunta, poxa, professor, mas como que a gente vai fazer? A norma mais benéfica é a norma que prevê para ele essa figura. Então a gente tem que fazer isso. Mas, professor, me diga uma coisa. Você falou no direito do trabalho, existem vários instrumentos normativos, correto? No direito do trabalho? Verdade. Nós temos a Constituição, nós temos a própria CLT, e o direito do trabalho é mais dinâmico que vários outros direitos. Por quê? Porque o trabalhador também pode interagir na produção dos seus direitos. Quer saber como? Os acordos e as convenções coletivas de trabalho, eles devem ser cumpridos e respeitados. Então, o que acontece? Pode vir um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, que traz um elemento mais favorável para o trabalhador do que está na CLT e na própria Constituição. Sei lá, ele coloca lá que a jornada de trabalho dele vai ser de 6 horas. Ele pode colocar. E se ele colocar isso e conseguir isso um acordo numa convenção coletiva de trabalho, por mais que a CLT esteja lá dizendo de um jeito, como ele tem um instrumento específico, deve o quê? Prevalecer essa. Esses são dois princípios que eu gostaria que vocês vissem. Mas eu quero também que vocês discutam comigo outros dois princípios, que é o princípio da irrenunciabilidade de direitos e o princípio da continuidade da relação de emprego. Podemos falar sobre eles no próximo encontro? Eu quero que a gente discuta com vocês, mas eu quero que vocês já se apropriem dessa ideia e tentem falar comigo e podem interagir comigo, dizendo o que seriam essas irrenunciabilidades de direitos. Não é isso que eu quero que vocês discutam comigo? E o princípio da continuidade do emprego, tudo bem? Até lá, Deus abençoe e boa sexta-feira aí para todos.